E aí, será que vale mesmo a pena a gente fazer exercício físico? Será que é tudo vaidade, é besteira, é modinha? Tá todo mundo fazendo isso, para que eu deveria fazer? Bom, eu vou fazer uma atualização sobre como tem sido esse processo para mim aqui, tá bom? Mas antes eu vou fazer aquele recado de sempre, né? Se você está aqui consumindo esse material, consumindo esse conteúdo, gosta de conteúdos assim, verifica se você está inscrito no meu canal. Vê aí, clica aí, se inscreve, ativa o sininho e já garante que você vai acessar o meu canal já sempre com conteúdos que falam sobre infância, sobre autocuidado, sobre saúde mental, sobre parentalidade de uma forma geral também e relacionamentos, tá legal? E eu vou te fazer um outro convite, olha, aqui ó, meu último livro, O Poder do Afeto, é um livro maravilhoso, modéstia à parte, para você encontrar uma jornada de 21 dias em que ali ó, dia após dia, eu vou estar guiando você com atividades e reflexões muito importantes com relação ao cuidado do seu filho e de você mesmo. Isso daqui é sabe assim, um apanhado que eu fiz de 11 anos de estudo, dedicação na minha própria parentalidade, mas também nas especializações que eu vim fazendo para tentar colocar dentro de um lugar só, de um livro só, tudo aquilo que eu acho mais importante para a gente tentar atingir um equilíbrio na relação com os nossos filhos, porque não seja tudo pesado e que seja também um pouco prazeroso nesse lugar em que a gente está construindo uma relação de confiança com os nossos filhos. Está tudo aqui. E é muito bonito. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então clica no link aqui ó, da descrição e garante o seu também, tá legal? Mas muito que bem, vamos lá então. Olha só. Antes de mais nada, você talvez esteja estranhando esse cenário. Mudou, né? Não estou na minha poltrona marronzinha gostosinha, com a minha plaquinha atrás, com as coisas. O cenário tá diferente. Porque esse cenário, inclusive, é o cenário do meu outro podcast, que é o Pausa para Sentir. Fica aqui o convite, se você nunca ouviu falar no Pausa para Sentir, recomendo demais. Tem no Spotify, tem também no YouTube, tem tudo que é agregador de podcast. É um lugar que eu não falo sobre parentalidade, assim, especificamente, mas eu falo sobre saúde mental, sobre os nossos relacionamentos e os nossos afetos. É ali onde eu falo, é a minha faceta psicanalista, é ali onde eu falo mais sobre isso dali. E assim, tem sido uma experiência linda, tem muito episódio ali falando sobre autoestima, falando sobre a dificuldade de se relacionar, de criar novas amizades, de estabelecer limites para as outras pessoas. Tem muita coisa muito bonita ali e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, feito esse convite, esse daqui é o cenário do Pausa para Sentir. Porque o cenário convencional do Paizinho Vírgula fica aqui, ó. Eu tô olhando para ele aqui, mas tá uma bagunça. Estamos fazendo algumas mudanças e logo logo eu volto para lá e tudo volta ao normal, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Hoje, na data de gravação desse conteúdo aqui, dessa conversa, deve ter quase 2 anos que eu fiz uma das mudanças talvez mais radicais da minha vida, que foi justamente decidir cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Ao longo de muito tempo, eu negligenciei por completo a minha saúde. Assim, acho que eu sempre gostei de fazer musculação, vamos dizer assim, nunca de uma forma muito assim, dedicada, mas eu curtia, eu fazia ali o exercício e tal, algumas vezes na semana. Por exemplo, quando eu e a Anne, minha esposa, a gente não tinha filhos, a gente até malhava juntos, tinha uma personal, isso eu tô falando de bagulho de, sei lá, há 13 anos atrás, sabe, 14 anos atrás, a gente chegou até uma personal, olha só que coisa, né? E a gente malhava junto e tal, era super divertido. Então a gente sempre foi preocupado com isso. E depois que a gente teve filhos, nunca mais. Eu lembro que quando o Dante era um pouquinho maior, antes do Gael nascer, eu cheguei a tentar retomar a rotina de exercícios, porque eu estava me sentindo precisando disso e não consegui, porque a demanda era muito grande, era uma academia que era longe da minha casa e eu não conseguia chegar lá e tinha que ir para o trabalho, então assim, era muito difícil. Só que a gente está falando aí de pelo menos uns 10 anos sem cuidar da saúde efetivamente, passando por um período muito complicado que foi, né, a pandemia, o isolamento social, a gente ficou em casa, a gente ficou ansioso, a gente ficou com um monte de questões, todo mundo ficou, né? E é claro, a gente acabou comendo mais ainda. A cada ano que passava, os meus resultados de exames de sangue estavam cada vez piores. Estou falando de colesterol, de glicose, sabe, tudo. Até que, durante a pandemia, eu recebi o diagnóstico de hipertensão e pré-diabetes. Eu estava ali com um quadro bem complicado e eu não fiz muita coisa não, tá? Eu vou te ser bem sincero. Falei assim, bom, eu não tenho o que fazer, eu não posso ir pra academia, não posso fazer porque tá todo mundo preso dentro de casa, não tenho condição de ficar restringindo muito a minha alimentação, senão eu vou pirar de verdade, então é isso daí. E a coisa passou, as coisas começaram a melhorar, e aí a gente foi, né, voltou a sair, voltou a trabalhar fora, né, e fazer todas as coisas aqui, como a gente tem feito hoje em dia. Só que, no início do ano passado,
eu fui fazer um exame de sangue desses rotineiros e eu vi que eu tinha mais de 10 parâmetros nos meus exames de sangue muito fora. Ou seja, a minha situação estava ainda pior do que estava antes. Eu lembro que naquela época, para amarrar sapato, eu sentia falta de ar, de tão inchado que eu estava, de tão despreparado que eu estava, sabe? E tinha muita coisa ali que me deixou muito preocupado. E ali acendeu um alerta para mim que eu falei assim, cara, eu quero ver meus filhos crescerem. Esse foi, assim, muito honestamente, meu motivo principal. Eu falei, olha, não tem jeito. E eu lembro que eu entrei numa crise muito grande, chorei pra caramba, porque foi, assim, você percebe que você precisa fazer alguma coisa, mas você não consegue entender como que você vai fazer, porque eu sempre fiz muita coisa. É livro, é vídeo, podcast. E eu falei assim, cara, como é que eu vou conseguir dar conta disso? Eu não tenho tempo, sabe? E eu lembro que nesse período a Anne tinha começado também a fazer alguma coisa em relação à saúde dela. Então ela tinha ido no médico, feito exames também, ela tinha começado a voltar a nadar e visto que isso estava ajudando ela, estava tentando começar também a ganhar uma rotina de cuidado do corpo dela. E eu lembro dela falando assim, tá, mas você precisa fazer, porque senão o caminho a gente já sabe. E aí aquilo me marcou muito. Eu chorei pra caramba, assim, tá impossível, sabe, se sentindo pressionado num ponto de eu vou explodir, porque eu não sei como que eu vou dar conta disso. E dali eu percebi que existia uma culpa muito grande minha em olhar para mim, em me cuidar. Eu percebi que ali eu me senti confrontado com a minha própria culpa de perceber que, peraí, para eu fazer isso, eu vou ter que em algum momento do dia, 2 dias, sair de casa para ir para uma academia, para fazer exercício físico, para fazer algo que é apenas para mim. E aquilo me deixou em pânico. E eu percebi que a minha crise emocional ali, o meu descontrole todo ali, que eu chorei, assim, chorei muito. Né? Eu lembro, assim, claramente até hoje dessa tarde que eu tive aqui, numa tarde de fim de semana. E era muito por conta disso, porque eu estava me sentindo confrontado com a minha culpa. Eu falei assim, como que eu vou lidar com isso? De sair de casa e deixar você com as crianças só para ir para academia. Eu tinha muito essa visão. E eu sei que tem muita gente que tem essa visão, sobretudo as mães que se sentem muito culpadas por tudo. Nasceu o filho, nasce a culpa junto. E eu não estou querendo equiparar a culpa que eu sinto com culpa de nenhuma mãe, tá? Então que fique claro isso daqui. Mas aí eu fiquei nessa e de repente eu comecei a conversar com a Anne e falei assim, então olha, mas assim, eu vou ter que sair de casa e deixar você com as crianças para fazer isso. E ela fala, sim, você está ficando com as crianças para eu poder fazer os meus exercícios também. Então é isso, a gente vai se ajudar. A gente vai estar junto nessa. E aí eu comecei a relaxar. Foi só aí que eu comecei a perceber que talvez dessa vez fosse dar certo, porque a gente estava tentando entrar nessa como parceiros, como a gente sempre fez com todas as outras coisas da nossa vida, com, né, o cuidado dos filhos e agora com o cuidado de nós mesmos. E isso é uma das coisas que eu falo quando as pessoas me perguntam como que eu consegui, não é porque eu inventei hora do dia, é porque a gente conseguiu ser parceiro nessa. Eu e a Anne conseguimos ser parceiros nessa. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso se a Anne não tivesse começado a fazer a parte dela, por ela, sabe? E não tivesse se disposto a também olhar as crianças para eu poder fazer isso. Então, quando você está querendo fazer alguma coisa e a outra parte não quer fazer, eu imagino que seja muito mais difícil. Mas não acho que também você deva negligenciar a sua saúde porque uma outra pessoa também não está querendo cuidar da saúde dela, sabe? Então, assim, é um assunto muito complicado, muito delicado. Mas eu percebo que para mim foi muito importante que a gente estivesse fazendo essa coisa juntos, porque eu não ia me sentir tão culpado assim e a gente já está se revezando, sabe? Cuidando dos nossos filhos enquanto isso acontecia. Beleza. Corta para 1 ano depois, no início desse ano, e a minha vida é completamente diferente. Com 1 ano de dedicação, eu falo assim, 1 ano de dedicação o que que é? É começar a fazer exercício físico, focando em musculação, tomando minhas suplementaçõezinhas, tudo orientado por médico, mas essa musculação fazendo ali em média de 5 a 6 vezes por semana, e não estou falando de 2 horas de academia, não, é 1 hora no máximo ali de academia, se muito 1h30, mas assim em média eu faço 1 hora de academia, ou seja, 30, 40 minutos de musculação e uns 20 minutinhos de cardio. Era o que eu conseguia fazer, é o que eu consigo fazer até hoje, eu prefiro manter essa forma. E aí eu ia fazendo ali meus exercícios, fazendo tal, não sei o que, sempre tentando colocar muita força naquilo que eu estava fazendo. Não era fazer aquele exercício só por fazer, era tentar chegar no limite que eu tinha, que o meu corpo podia proporcionar. E isso para mim foi se tornando algo muito assim motivador, porque eu achava incrível o que eu estava conseguindo fazer com o meu corpo.
Eu que não conseguia nem amarrar o meu sapato, de repente estava conseguindo levantar quilos e mais quilos usando meu braço, usando só a força do meu corpo, usando as minhas pernas. Sabe? Então, assim, eu ficava maravilhado com aquilo, tentando sempre evoluir e tentando chegar a lugares novos com o meu corpo, sem me comparar com ninguém. E foi aí que eu descobri que eu nunca malhei por ódio, na força do ódio. Eu sempre malhei pela força do amor. A força pelo amor de mim mesmo, sabe? Assim, aquele amor que eu... Caramba, que incrível isso que eu estou conseguindo fazer aqui. Eu quero ver até onde eu vou, sabe? E não estou falando de entrar em competição, de fazer nada. É só eu comigo mesmo. É lindo você ver o seu corpo se tornando cada vez mais funcional, mais saudável. E esse processo me fez eu me apaixonar como um todo. Então, a partir daí, e é claro, demora, tá no início, e isso é uma coisa que eu preciso falar também aqui. Esses primeiros dias, gente, é um horror, você tem que ir forçado mesmo, porque você não tem saco, às vezes fica muito repetitivo. Aí eu comecei a entender que existem alguns modelos de treino que não ficam tão repetitivos assim como é os que eu faço hoje, e aí não fica monótono e tal, você vai. E essa coisa de tentar ir, sempre tentar tirar o máximo do seu corpo, faz com que você também não se sinta fazendo a coisa por protocolo, você tá ali meio que numa brincadeira com você mesmo. E, é claro, o primeiro mês foi muito difícil. Teve as dores no início, Você ia, malhava e não fazia resultado. Você ia, nada. E você ia mesmo a contragosto. E é aí que você tem que fazer, porque uma mudança de hábito ela precisa de consistência e disciplina. Então, eu fiquei fazendo isso. Eu acho que ali por volta dos 3 meses a coisa já estava, sabe, fluindo na minha rotina. Tal. E para você saber, eu sempre malhei de noite, né? Então assim, é de noite quando as crianças estão dormindo, eu vou ali de 9 às 10 e eu saio fechando a academia e tá tudo feito, tá entregue, né? Não é o melhor horário de treinar, eu sei, o melhor horário que as pessoas dizem é de manhã, é impossível treinar de manhã, então se a única forma que eu tenho para treinar é de noite, beleza, eu tô fazendo isso. Tive acompanhamento médico, e aí também fica aqui as minhas indicações, né, os profissionais que me ajudaram nesse processo, o doutor Gilmar Francisco me ajudou horrores, é um cara incrível, ele também é pai, então é aquela coisa que a gente troca ideia, ele é o meu médico e o médico da Anne também, é o cara que acompanha os nossos exames e vê como é que tá a saúde como um todo, é o cara que vai falar sobre suplementação, sobre como é que a gente vai entender o que precisa, se está faltando alguma vitamina, então é o cara que vai te ajudar nisso. Ele atende no Rio de Janeiro, tá bom? Isso aqui não é uma publi, mas ele atende no Rio de Janeiro, mas também faz teleconsulta. Como eu adoro, e a Anne também, às vezes você pode querer também se consultar com ele. Então, o arroba dele no Instagram é Dr. Gilmar Francisco, beleza? O outro profissional que me ajudou horrores também, que também atende a Anne, é o nutricionista, porque a gente precisa de um nutricionista também para a gente se reaprender ali a comer, né? Então o nutricionista que tem cuidado da gente é o Lucas Alves. Ele é um nutricionista esportivo. O Dr. Gilmar também, ele é vamos dizer assim, um médico esportivo, um nutrólogo, mas assim, as pessoas têm medo de falar assim, não, mas esse cara é esportivo, eu não sou atleta. Eu também não sou, minha gente, tá? A gente fica achando às vezes que esportivo não pode, não, muito pelo contrário. É alguém que vai te ajudar a entender como que você vai fazer, vamos dizer assim, organizar a sua vida para que você consiga se dedicar àquele esporte, não que você seja um atleta. Eu não sou e nem tenho pretensão de ser. Mas, por exemplo, o Lucas, ele é um cara que, ao invés de ser aquele tipo de dieta que te restringe pra caramba, ele botou pra comer pra caramba. E aí, a partir das coisas que eu aprendi com o Lucas e com o Dr. Gil, é que são as coisas que mais explodiram na minha cabeça. Porque nada disso é algo que a gente cresceu sabendo. A gente, na verdade, cresce sabendo o contrário. Por exemplo, para emagrecer, que você tem que fechar a boca totalmente e fazer esteira, fazer aeróbico loucamente. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário não, vamos lá. É assim, é muito diferente. Num processo de emagrecimento, que se você está pensando em reduzir peso, reduzir teor de gordura do corpo, porque não é só perder peso por perder peso, né? Ninguém quer só perder peso, ou não deveria só querer perder peso. A gente quer perder gordura e construir também músculo, né? Construir massa magra. Então, o que acontece? A melhor forma que você tem de queimar gordura e tirar essa gordura que te faz mal do seu corpo é fazendo musculação. Não é a forma mais rápida, porque se você se mata numa esteira, só faz esteira e você efetivamente não come quase nada, você vai perceber mudanças na balança muito rapidamente.
mas isso também não é exatamente tão saudável, sabe? E aí qual que é o processo que eu aprendi? Na verdade, a ideia é que se você consegue construir muita massa magra, ou seja, muito músculo no seu corpo, você transforma o seu corpo numa máquina de queimar gordura. Olha que doido. Por quê? Porque se eu tô malhando ali pesado, construindo músculo, esse músculo, primeiro, ele vai substituir ali em ocupação a gordura. E às vezes, é esse que é o problema de você ficar olhando para a balança o tempo todo, às vezes você não vai ver na balança, como eu não vi durante muito tempo, a diferença na balança. E eu me pesava todo dia, gente. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, eu me pesava ali todo dia. Ah, meu Deus, estou ganhando peso. Como é que eu estou ganhando peso? Por que você está ganhando peso? Porque se você está ganhando músculo, o músculo ele é mais denso que a gordura. Só que ele ocupa muito menos espaço por causa disso. Então, 1 quilo de gordura é tipo isso aqui. 1 quilo de músculo é tipo isso aqui. Então você começa, na verdade, a perceber o seu corpo diminuindo, as roupas ficando mais largas, mas a balança talvez nem se altere. E é por isso que a gente não pode focar na balança, porque a gente vai achar que a gente não está melhorando a nossa condição de vida. E a gente está aí muito. Por quê? Porque quando você começa, entre aspas, trocar gordura por músculo, você, na verdade, está aumentando a quantidade de caloria que o seu corpo normalmente vai queimar durante o dia. Ou seja, se eu lá 2 anos atrás queimava X, hoje eu queimo muito mais do que X, porque os músculos que eu tenho no meu corpo, eles gastam muito mais energia para se manter do que o que tinha lá atrás. Então, você começa a perceber que ao longo... E é por isso que eu tô falando que é demorado, porque você vai ficar um tempão e de repente você vê um musculinho aparecendo. Você fala, rapaz, olha só, nem sabia que existia esse músculo. Aí você fica olhando, sente muito no corpo, depois começa a aparecer, ficar visível no espelho, você começa a achar legal, sabe? Poxa, que bacana que está acontecendo aqui e tal no meu corpo. E aí você começa a perceber de um dado momento que você começa a secar muito. E você seca muito mesmo sem estar fazendo grandes restrições de alimentação. Você só seca muito porque a sua taxa de queima de energia está muito alta por causa do seu corpo, entende? É muito doido. E aí, justamente para você não perder tanto músculo, você não vai ficar também comendo muito pouco. Que é o que o Lucas falou. O Lucas passou para mim o Lucas, quando ele passou a dieta para mim, a última dieta, eu tinha que comer pra caramba, tinha que comer carboidrato também, porque as pessoas demonizam o carboidrato. Gente, carboidrato dá energia. Então, se você faz exercício físico, você precisa de carboidrato. Você precisa de proteína também por causa dos músculos. Você precisa dessas coisas todas, não só disso, mas de fibras também, né? Toda uma dieta balanceada que o Lucas vai indicar muito melhor do que eu. Mas o fato é que você precisa muito perceber que mesmo que para realmente queimar gordura você precisa de um déficit calórico, ou seja, o tanto que você come tem que ser menor do que aquilo que você gasta por dia, não significa que você não precisa comer quase nada. Porque como você está gastando muita energia, você não precisa comer quase nada, que isso vai te fazer mal. Então você come bem, sabe? Que é o que eu faço hoje. Eu como muito bem e ainda assim eu estou no déficit ali e eu continuo queimando minhas gordurinhas. E isso eu venho assim observando ao longo de todas as consultas que eu faço. Por exemplo, quando eu vou lá no consultório do Dr. Gil, faço lá minha medida de bioimpedância. E eu sei, tem muita gente que fala que bioimpedância não é exatamente preciso e tal, mas eu acho legal. Que você vai lá ver e você vê ao longo do tempo a sua taxa de gordura caindo pra caramba. E aí você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E hoje eu posso dizer pra você aqui que está me assistindo que hoje, o dia em que eu estou gravando esse vídeo, o meu corpo nunca foi tão saudável quanto é o corpo de hoje. Eu hoje, com 42 anos de idade, nunca tive um corpo tão saudável em termos de medidas, de exames de sangue, como eu tenho hoje. Consegue perceber que incrível isso é? Eu poderia muito dizer assim, nossa, que horrível, né? Minha vida inteira assim. Não, eu quero focar no que é bom hoje. Então, que incrível que eu consegui fazer um negócio desses. E olha, não tô passando fome, não tô, sabe? A única coisa que eu tô fazendo é indo pra academia de uma forma muito consistente. E esse era o processo que eu precisava contar para vocês, porque muita gente, principalmente no Instagram, fica me perguntando como é que é o seu dia a dia, como é que é isso, como é que é aquilo. Então, basicamente é isso. 5 a 6 vezes por semana, indo para a academia, tentando treinar o mais pesado do que eu posso, é claro, respeitando os limites do meu corpo, tendo acompanhamento médico, tendo acompanhamento de nutricionista. Lembrando, eu indiquei os meus, mas você pode encontrar os seus também, é claro. Não são os melhores, os únicos e melhores profissionais do Brasil e do mundo, né? E também é sempre lembrando da suplementação. Lembrando que a suplementação é o quê? Creatina, que é muito importante. Whey, se você precisa do whey para poder bater meta de proteína, porque tem um negócio também que é negócio de bater meta que o Lucas, né, o nutricionista, ele calculou para mim, assim, ó, você precisa de tanto de proteína por dia por causa do seu peso, por causa das suas atividades. Você tem que atingir isso.
Se algum dia você não consegue fazer isso ingerindo o alimento e tal, não sei o que, você tem que compensar isso com whey. É assim que funciona. E é claro, gente, todas essas coisas são indicadas por profissionais, não por mim. Não vai também de, oi, vamos fazer oba-oba. Mas basicamente esses 2 suplementos são os principais para a gente tomar, para a gente conseguir ter um resultado bacana também. E, claro, se eu estou aqui falando sobre isso, eu já deixo aqui a minha indicação, já que estou indicando um monte de coisa. Growth Suplementos é melhor custo-benefício de longe de qualquer coisa. O whey deles vem dentro de um sacão de 1 quilo, vem bonito ali, tem uma trocentos sabores ali diferentes. O meu preferido hoje em dia tem sido de chocolate, mas eles têm várias opções diferentes ali também. Tem a creatina deles que também é com preço super acessível, e você ainda pode ter desconto se você usar o meu cupom. Ó, fica atento aí que eu sempre deixo aqui com o botão. Cupom Thiago, Thiago com TH, só digitar lá Thiago, você tem o seu descontinho também, você pode garantir seus suplementos. E lá eles têm muita coisa também, tem roupa, tem linha de suplementos médicos também, às vezes você precisa de alguma suplementação médica, tá tudo lá também. Assim, tem muita coisa, acessórios, tem muita coisa lá. Só você ir lá e ver o que você precisa e garantir o seu desconto com o meu cupom Thiago, tá legal? Mas voltando aqui para nossa conversa, eu queria muito dizer agora sobre como que hoje eu me sinto. E eu não consigo usar outra palavra como eu me sinto vivo, tá? É muito maravilhoso. Eu me sinto vivo, disposto. Não quer dizer que eu não esteja cansado. Eu continuo sendo um pai de 4 filhos, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e que eu vou estar exausto boa parte do tempo. Mas é uma vitalidade que eu sinto, porque eu vejo que o meu corpo está funcionando de uma forma diferente, sabe? A disposição que eu tenho é muito diferente. Antigamente eu ia demorar horas, sabe, assim, postergando alguma coisa que eu precisava fazer aqui em casa. Tem que limpar a calha. Eu ia ficar enrolando meses para fazer isso. Hoje em dia eu pego a escada, subo tranquilo, faço a coisa, sabe? Brincar com as crianças tem todo um novo sabor hoje em dia, porque eu não vou me sentir cansado. Não quero ficar correndo, não quero ficar andando, sabe? Eu consigo fazer as coisas com eles. Eu acordo muito mais disposto hoje do que há 2 anos atrás. Eu acordava mal, demorava para levantar, eu sentia azias horríveis, refluxos terríveis, gastro me dizendo que eu tinha problemas severos aqui no meu estômago e tal. Acabou que não era nada disso. E hoje eu não sinto mais nada dessas coisas. Então é só perceber que às vezes as coisas tão negativas que a gente sente no nosso corpo hoje em dia, às vezes é só porque a gente não está cuidando muito bem deles e não está nem fazendo exercício. Então que fique esse alerta para você aí. Eu sei que é muito difícil, assim, é muito sofrido esse processo inicial de sair do zero para começar a fazer alguma coisa. Então a minha dica que eu tenho para você é: comece fazendo o que dá para fazer. Seja caminhar na rua, seja fazer uma academiazinha perto da sua casa, 30 minutinhos, 40 minutinhos. Tenta começar a se movimentar. E você vai perceber que com o tempo isso vai se tornar uma constância. Se você gosta de correr na rua, ótimo. Se você gosta de nadar como a Anne, ótimo, vai em frente. Mas perceba que não só os exercícios que são considerados aeróbicos são os importantes. Fazer musculação é extremamente importante. E para mim, mudou completamente a minha percepção desse jogo quando eu percebi que, cara, isso daqui é o que vai garantir minha longevidade. Isso aqui é o que vai garantir que eu consiga ter uma estrutura de corpo, de músculo, que vai me fazer eu conseguir ser um pouco mais autônomo na minha velhice, sabe? Que eu consiga levantar, que eu consiga fazer as coisas. Porque a partir dos 40 anos a gente começa a perder músculo. Então, na verdade, a gente tem que continuar trabalhando. E essa que é a percepção que mudou muito a minha visão das coisas, que é: isso daqui que eu faço, de musculação, de academia, é algo que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu vou fazer não na força do ódio, eu vou fazer na força do amor. Porque na força do ódio nada se sustenta. Então eu vou fazer porque eu me amo, porque é um momento meu. É um momento que eu vou para a academia que é eu comigo mesmo, sabe? Sou eu fazendo algo por mim. E isso é lindo. Isso não tem preço, gente. Então, que a gente comece a lembrar que sim, não é porque é um projeto de verão. Isso é um projeto de vida toda. Eu não estou fazendo isso aqui para poder ir para o verão e ficar de sunga no verão. Não, é porque eu quero uma vida boa. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero chegar na minha velhice com o máximo de autonomia que eu possa ter. E se isso daqui vai contribuir nesse lugar, e contribui, é isso que eu vou fazer. E vai ser simples, meu resto da vida. Enquanto eu tiver força, eu vou estar indo numa academia, puxando um ferro, fazendo careta, gemendo, que seja, ouvindo minha musiquinha, minha Britney Spears. Às vezes eu ouço um Creed, às vezes eu vou ouvir, sabe Kelly Clarkson, Christina Aguilera. É isso, vou ouvir minhas coisas fazendo algo
por mim, que só eu posso fazer. E eu espero muito que essa minha conversa aqui tenha te ajudado, te incentivar, te dar esse gás de, puxa, é isso, eu vou fazer. Vá, faça. Seja uma inspiração para as pessoas que estão ao seu redor também. Porque eu sei que eu sou, de uma certa forma, uma inspiração nesse movimento que eu fiz na minha vida. E que, perceba, por mais que dê um gostinho, a gente vê o nosso corpo diferente, não é só sobre isso. É sobre fazer algo por amor a nós mesmos, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha feito sentido para você. E se fez, deixa nos comentários o que você achou. Se você agora está animado, não, eu vou me inscrever na academia. Vá, mas vá. Não é só se inscrever, não. Tá legal? Se você quiser conhecer os profissionais que eu indiquei aqui, tá tudo na descrição. Se você quiser visitar a loja da Growth também, usar o meu cupom, tá aqui na descrição também o link. Vai lá. É loja confiável, tá bom? Super confiável. Consumo produtos da Growth há anos, porque é desde que eu comecei esse negócio, né? Então, só posso garantir que os caras são muito bons mesmo, tá bom? E é isso, se essa conversa fez sentido para você, me ajuda a divulgar ela por aí, divulga no seu Instagram, me marca lá no @thiagoqueiroz, ou se você puder também, você pode me ajudar com R$15 por mês na minha campanha de financiamento coletivo. Você vai lá em apoia.se/paizinho, e com R$15 por mês você se torna um apoiador, me ajudando a manter essa produção de conteúdo que já há tantos anos eu faço aqui na internet, tá bom? E além disso, é claro, você entra no meu grupo de apoiadores lá no WhatsApp, tá legal? Com isso eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima, tchau, tchau.